Quando o antígeno é apresentado ao linfócito T, ele é ativado para desencadear a resposta imune adaptativa. Essa resposta pode ser baseada em células, ou seja, resposta imune celular, ou baseada em anticorpos, o que chamamos de resposta imune humoral. Nesse vídeo vamos estudar essas duas respostas. Aqui você vai entender como os linfócitos são ativados para contribuir com as defesas do organismo. Os linfócitos estão no centro da imunidade adaptativa. Só para relembrar da origem dessas células, no processo de hematopoiese que acontece lá na medula óssea, existe uma célula-tronco pluripotente. Ela é capaz de dar origem a duas linhagens distintas. A linhagem mieloide, que origina a maioria dos leucócitos, hemácias e plaquetas, e a linhagem linfóide, que é o que interessa para a gente no momento. Da linhagem linfóide surge o pré-linfócito B e o pré-linfócito T, que são células indiferenciadas. O pré-linfócito B sofre maturação em diversos órgãos linfóides, e isso depende da espécie. Nas aves, acontece na bursa de Fabrícios. Nos primatas e roedores, acontece na medula óssea. Já nos coelhos, ruminantes e suínos, ocorre nos tecidos linfóides intestinais. O pré-linfócito T faz a maturação no timo, e conforme o timo vai desaparecendo, a medula óssea desempenha esse papel. Vamos dar enfoque primeiro ao linfócito T. Após a maturação, ele migra para os órgãos linfóides secundários, onde ficam lá esperando a sua ativação. E quando chega uma célula apresentadora de antígeno, ele se ativa. Existe ainda uma terceira linhagem de linfócitos, que é a célula natural killer. Ela surge do mesmo tronco do linfócito T, mas vai direto para o sangue ao invés de ir para os órgãos linfóides. Ela tem uma função bem importante na imunidade inata, e ao contrário do linfócito T, para desempenhar o seu papel ela não precisa ser ativada. Dentro dos linfócitos T, existem diversos tipos, linfócito TH1, TH2 e por aí vai. Eles são bem importantes. Mas nessa aula eu não vou focar nesses subtipos. O que interessa aqui é saber que existe o linfócito T CD4 e o linfócito T CD8. Esse CD é o tipo de receptor que ele tem. Na aula anterior vimos a importância disso para ele responder aos antígenos. Se você não viu a aula anterior, eu recomendo que assista. Eu falei sobre o processamento e apresentação de antígenos. Eu vou deixar nos cards aí em cima. O linfócito TCD4 é conhecido como linfócito T auxiliar, ou também célula helper. Já o linfócito TCD8 é o citotóxico. O CD4 tem afinidade por antígenos apresentados pelo MHC de classe 2, e o linfócito TCD8 tem afinidade pelos antígenos apresentados via MHC de classe 1. Outra coisa muito importante é que você deixe o seu like no vídeo. Isso ajuda demais o canal e me motiva sempre a trazer vídeos novos. Quando o antígeno é apresentado a essas células, elas se ativam e começam a se espalhar pelo corpo, mas uma parte delas permanece no local estocada para ficar como células de memória. E como já estão prontas e ativadas, da próxima vez que aquele patógeno que contém aquele antígeno que foi apresentado para ela invadir o organismo, ela já estará pronta para agir. O linfócito TCD4 é extremamente importante. Sem ele, a resposta imune adaptativa simplesmente não acontece. Na medicina veterinária existem doenças que podem afetar essas células. Em gatos temos a imunodeficiência viral felina, que leva à imunodepressão dessas células, e eles ficam vulneráveis a diversas doenças. Os linfócitos T possuem ali na sua superfície uma gama enorme de receptores. Existem ali os TCRs, que são os receptores de antígenos. Esses TCRs são diferentes para cada linfócito, de forma que cada linfócito TCD4 é capaz de reconhecer e se ligar a um tipo específico de antígeno. Quando a célula apresentadora de antígeno chega lá no órgão linfóide, ela não consegue apresentar para o primeiro linfócito que ela encontra pela frente. Ela apresenta para o linfócito que tem a capacidade de se ligar àquele antígeno específico que ela está apresentando. Isso acontece porque os genes que são responsáveis por sintetizar esses receptores de antígenos sofrem uma recombinação muito intensa e aleatória, e geram populações muito diferentes de linfócitos T, que podem ser sensibilizados pelos mais diversos antígenos. Inclusive, alguns linfócitos que surgem podem até mesmo reconhecer antígenos próprios, porém existem mecanismos ali que acabam destruindo eles. Mas isso é assunto para outra aula. Para que a resposta imunicelular comece, o linfócito T precisa começar o processo de diferenciação. Então, lá no órgão linfóide, quando chega a célula apresentadora de antígeno e encontra o linfócito que está apto a reconhecer aquele antígeno que ela está apresentando, daí começa a primeira etapa. Porém, apenas isso não é suficiente. Um outro sinal também é necessário para estimular e começar o processo de diferenciação do linfócito T. Primeiro, a célula apresentadora de antígeno vai se ligar com firmeza ao linfócito T e começar a liberar citocinas. Nesse momento, ele vai começar a expressar receptores para fatores de crescimento na sua superfície,
E o mais interessante é que ele mesmo começa a liberar esses fatores de crescimento, ou seja, ele vai se autoestimular. O resultado disso é que esse linfócito T ele começa a se multiplicar e gerar outros linfócitos T iguais a ele, ou seja, gerar clones. Esse processo leva o nome de expansão clonal. Parte desses clones saem do órgão linfóide e caem na circulação e vão para o local de inflamação, e lá eles conseguem combater o patógeno. A outra parte dessas células que ficaram no órgão linfóide se tornam células de memória. Essas células de memória são linfócitos já ativados, que já passaram por todo esse processo. Então, da próxima vez que a infecção por esse determinado patógeno acontecer novamente, eles já estarão prontos e a resposta será muito mais rápida. Voltando àqueles linfócitos que foram para o combate, eles começam a liberar diversas citocinas, que terão as mais diversas funcionalidades. A lista é enorme. Por exemplo, a interleucina 1 é capaz de estimular a mitose e a febre. A interleucina 2 age lá na medula óssea, para estimular a proliferação e diferenciação de diversas células, como o linfócito T, linfócitos B, células natural killer, monócitos e macrófagos. A interleucina 4 estimula os linfócitos B a produzirem anticorpos. A interleucina 5 estimula a hematopoiese. A interleucina 6 também estimula a hematopoiese e estimula a inflamação aguda. A interleucina 8 promove quimiotaxia para atrair neutrófilo e macrófago, além de estimular a angiogênese. A lista de citocinas é enorme e eu ficaria aqui até amanhã falando da função de todas, mas aqui já dá para ter uma noção do tanto de coisa que o linfócito TCD4 ativado consegue fazer. No meio de todo esse processo de liberação de citocinas e ativação de células, ele vai ativar duas células importantes, os macrófagos e os linfócitos TCD8. O macrófago ativado vai aumentar muito seu poder de fagocitose e destruição dos micro-organismos. Já o linfócito TCD8, que é o citotóxico, quando ativado, a ação dele é liberar substâncias que vão induzir a apoptose de células que apresentam o MHC de classe 1 com o antígeno endógeno expresso na membrana, que sensibilizou ele previamente. É aquele processo de apresentação discutido na aula anterior, mas para que ele comece a destruir a célula-alvo, antes ele precisa ser ativado pelo linfócito TCD4. Geralmente o alvo são células infectadas por vírus, mas ele também destrói células de transplante e células tumorais. Ele também vai passar pelo mesmo processo de expansão clonal que o linfócito TCD4 passou, e parte das células ficam armazenadas como células de memória. Eu não vou falar aqui nesse vídeo da célula natural killer porque já tem vídeo no canal falando sobre isso. Eu vou deixar nos cards aí em cima para você conferir depois. Agora vamos ver sobre o linfócito B, e aqui a gente já entra na resposta imune humoral. Assim como o linfócito T, eles também são abundantes nos órgãos linfóides, como no córtex dos linfonodos, na zona marginal do baço, na medula óssea, nas placas de Peyer e também está presente na mucosa intestinal. Sabemos que a principal função do linfócito B é a produção de anticorpos. Na superfície dessa célula também existe uma gama enorme de receptores, e assim como acontece com o linfócito T, ele também possui um receptor específico para cada antígeno, ou seja, ele é altamente especializado em apenas um tipo de antígeno. A história é a mesma para o linfócito T. Existe ali uma intensa recombinação genética, gerando diversas populações de linfócitos B, que pode responder aos mais diversos antígenos. A diferença do linfócito B para o linfócito T é que o linfócito T precisa de uma célula para apresentar o antígeno a ele. Ele não consegue se ligar ao antígeno diretamente. Já o linfócito B tem a capacidade de se ligar ao antígeno livre diretamente, sem precisar de ninguém para apresentar para ele. E mais do que isso, ele faz parte das células apresentadoras de antígenos. Então, ele consegue pegar o antígeno, processar e apresentar ao linfócito T. Mas para o linfócito B começar a produzir anticorpos, algumas etapas são necessárias. Apenas o antígeno se ligar a ele não é o suficiente. Como eu falei antes, o linfócito T secreta diversas citocinas, e vimos que algumas delas são capazes de estimular o linfócito B. Então, quando o antígeno chega, ele vai se ligar ao linfócito B que tem um receptor para ele se encaixar. Então, esse antígeno é internalizado e processado. Com isso, ele apresenta ao linfócito T. O linfócito T, então, começa a liberar diversas substâncias, e toda aquela história que eu falei antes vai se repetir. Mas aqui, o linfócito T vai estimular o linfócito B, e a partir daqui, ele começa a se dividir repetidas vezes. Uma parte dessas células fazem um processo de diferenciação, onde eles se tornam plasmócitos, e uma outra parte fica estocada como célula de memória. O plasmócito é a célula que é de fato especializada em produzir e secretar os anticorpos. Os anticorpos produzidos caem na circulação para desempenhar as mais diversas funções durante a infecção. Eu vou deixar o vídeo onde eu falo sobre os anticorpos nos cards aí em cima. Quando os anticorpos estão circulando, se existem vírus livres na circulação, os anticorpos vão neutralizar esse vírus e impedir que eles entrem na célula.
Agora, se a gente estiver falando de bactérias, normalmente elas ficam alojadas nos tecidos. Dessa forma, os anticorpos migram para o local de inflamação, se ligam a essas bactérias e aumentam a fagocitose, porque eles são potentes opsoninas. Uma outra coisa importante de lembrar é que a via clássica do complemento é ativada pelos anticorpos. Então, a partir do momento que tem anticorpo ligado à superfície da bactéria, ele vai formar aquele MAC para destruir a bactéria. As células que estão infectadas por vírus e expressam o antígeno viral na superfície, o anticorpo consegue se ligar ali, e dessa forma o complemento também se ativa e destrói essa célula. Então os anticorpos vão agir de diversas maneiras para destruir os patógenos, ou até mesmo neutralizar substâncias tóxicas e por aí vai. Se você está comigo até aqui, é porque de alguma forma esse conteúdo está te agregando, então eu peço que você se inscreva aqui no canal. Mais da metade das pessoas que me acompanham não estão inscritas, e eu tô sempre trazendo vídeos novos como esse, então dá essa força aí e se inscreve aqui no canal. Os plasmócitos não ficam secretando imunoglobulinas infinitamente. Em algum momento eles sofrem apoptose. Existem dois tipos de plasmócitos, os de curta duração, que vivem em torno de 2 semanas e produzem uma quantidade enorme de imunoglobulinas, e os de longa duração, que sobrevivem por meses ou até anos. Os anticorpos secretados ficam circulando no sangue, e a taxa de degradação é muito lenta, e acaba durando aí muitos anos. Os linfócitos B que ficaram armazenados como células de memória, eles ficam ali prontos, e da próxima vez que o agente invadir o corpo, além de ter ali os anticorpos já circulando, essas células que estão ali armazenadas, elas já estão ativadas, então elas conseguem se diferenciar rapidamente em plasmócitos e secretar mais anticorpos. A quantidade de imunoglobulinas que se acumula no organismo depende do nível de ativação dessas células. Pessoal, essa aula vai ficar por aqui. Obrigado por assistir até o final. Até a próxima. Valeu!